Amigos, por muitas razões, Jerusalém é uma das cidades mais interessantes do mundo. De muitas maneiras, ela é como se fosse a mãe de todas as cidades. Cada vez que alguém vai até Jerusalém, é como se essa pessoa estivesse voltando para sua casa. Os visitantes daquele lugar, eles têm a sensação de que pertence a ele. Eles têm uma sensação de que encontram ali talvez um propósito e um significado mais profundo para suas vidas. O Monte do Templo, com a mesquita e também o famoso Domo da Rocha, com a sua vistosa cúpula dourada, dominam toda aquela paisagem. E no lado oriente do monte está um dos 9 portões dos muros da Jerusalém Antiga, conhecido como o Portão do Templo. Isso porque ele dá acesso direto ao Monte do Templo. Contudo, não se pode entrar por esse portão, pois ele atualmente está fechado. E em frente ao portão existe um cemitério judaico. E muitos judeus acreditam que quando o Messias que eles esperam chegar, ele irá até o portão dourado e então o portão se abrirá automaticamente. E eles também acreditam que nesse exato momento os judeus que morreram vão todos ressuscitar e o Messias então trará a glória e o esplendor de volta para Israel. Bom, o Monte do Templo tem um profundo significado para os judeus, para os muçulmanos e também para os cristãos. Contudo, ele é um centro de conflito nos nossos dias. Tanto judeus como muçulmanos reivindicam para si este santo lugar e com frequência ocorrem manifestações ali. Também é muito comum ver conflitos entre israelenses e palestinos e, além disso, muitos cristãos têm os seus olhos voltados para Jerusalém, acreditando que a última guerra vai ser travada naquele lugar. Será que eles estão certos ou será que se equivocaram? Bom, Jesus falou aos seus discípulos a respeito de um tempo no qual Jerusalém seria toda cercada e destruída por um exército. E isso está em Lucas 21, versículo 20. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, amigos, quando Tito, um general romano, invadiu Israel e cercou a cidade. Joséfo, o historiador judeu e também testemunha desse fato, escreveu os efeitos devastadores do cerco romano. Ele diz que as crianças arrancavam da boca dos seus pais os bocados de alimento que eles iriam comer. E ainda mais terrível que isso, as mães faziam o mesmo com seus filhos. E quando os seus familiares estavam prestes a morrer, as pessoas não se intimidavam em tirar deles as últimas migalhas de alimento, as quais poderiam ter preservado as suas vidas. A verdade é que os efeitos do ataque a Jerusalém, efetuado pelos romanos, foram extraordinariamente terríveis e devastadores. E antes que o ataque terminasse, houve também um grande incêndio, o qual se iniciou no templo e milhares de pessoas vieram a morrer nas chamas. Bom, em 1970, arqueólogos descobriram uma casa de uma família aristocrata, a qual desabou ao ser devorada pelas chamas durante esse cerco de 70 depois de Cristo em Jerusalém. Essa casa é um testemunho da intensidade das chamas e também do grau de devastação e completa destruição àquela cidade. Irmãos, quando Jesus falou aos seus discípulos a respeito das coisas que ocorreriam com Jerusalém, eles acharam algo tão trágico que tiveram a certeza de que Cristo estava falando sobre o fim do mundo. E então eles lhe perguntaram: diga-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual o sinal da vinda do Senhor e da consumação do século? Mateus 24, versículo 3. Veja, os discípulos estavam fazendo 2 perguntas diferentes para Jesus. A primeira delas era quando aconteceriam essas coisas, e se referia à queda de Jerusalém e também à destruição do templo. Já a segunda pergunta era que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? E na resposta de Cristo, de acordo com o que está em Mateus, no capítulo 24, ele juntou os 2 eventos. Ele falou sobre o evento relacionado à destruição de Jerusalém, no ano 70 da nossa era, e esses eventos eram em miniatura uma prévia do que aconteceria na sua segunda vinda.
Veja, amigos, existem vários sinais no capítulo 24 de Mateus que falam a respeito da segunda vinda de Cristo. Contudo, eles foram os sinais que se cumpriram no decorrer de toda a história. E por isso, nós não podemos pegar esses sinais isoladamente, pensando que são os verdadeiros sinais da volta de Jesus. Mas, quando vermos todos os sinais ocorrendo ao mesmo tempo e em maior intensidade, então podemos saber que o fim está próximo. Bom, um dos sinais da volta de Jesus são os sinais na religião. À medida que o fim se aproxima, Jesus nos alerta para o surgimento de falsos cristos e também falsos profetas. Ele nos diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e também prodígios, e certamente nós temos visto tais coisas em anos recentes. Bom, Jim Jones foi um desses falsos cristos. Ele era o líder de uma igreja popular em São Francisco, na Califórnia, e um dia ele levantou uma Bíblia e disse aos seus seguidores: não olhem para isso aqui, olhem para mim. Infelizmente, eles de fato olharam para Jones e ele os levou para as florestas da Guiana, onde quase 1000 pessoas morreram depois de que Jones as convenceu a tomar um refrigerante batizado com cianeto. A revista Time chamou aquele movimento de a seita da morte. Outro líder de uma seita foi David Koresh, o qual disse aos seus seguidores: eu sou o Cordeiro de Deus. E os ensinamentos de David levaram à tragédia de Waco, no Texas. E em entrevista a um dos homens que estavam naquele conjunto de casas em Waco, ele contou que realmente Koresh se apresentava como uma figura messiânica. Outro falso messias foi Marshall Applewhite, que foi o líder do culto Porta para o Céu, em Riacho, Santa Fé, na Califórnia. Bom, Applewhite ele afirmava que uma nave espacial viria e transportaria as almas dos seus seguidores até o cometa Hale-Bopp, onde eles receberiam então novos corpos. Contudo, esse movimento também terminou em suicídio em massa, irmãos. E em questão de horas, depois que a notícia se espalhou, a polícia de Rancho Santa Fé recebeu mais de 1.500 ligações telefônicas de pais, os quais seus filhos tinham se unido a essa seita e que eles não sabiam o paradeiro dos seus filhos. Mas os sinais no âmbito religioso não se prendem apenas aos falsos cristos. Hoje existe um grande fascínio pelo mundo espiritual. Os magos e os fantasmas estão hoje em alta. E principalmente os jovens a cada dia se interessam mais e mais pelo ocultismo, impulsionados por livros, filmes e séries. Está escrito: e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Mateus 24, versículo 6. Bom, talvez alguém possa dizer: como as guerras podem ser um sinal do fim se elas resistiram ao longo de todos os séculos? Amigos, é bem verdade que nenhum evento e nenhuma guerra isoladamente pode constituir um sinal da vinda de Jesus e da grande crise. Mas as palavras de Cristo indicam que logo antes do fim haverá conflitos numa escala global e sem precedentes. Portanto, diz ele, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Mateus 24, versículo 7. Bom, o século XX foi o mais sanguinário de toda a história. Somente nele houveram 165 conflitos armados. Houve também pelo menos 160 milhões de mortes causadas por guerras no século XX, irmãos. E foi também a primeira vez na história da humanidade que tivemos guerras em uma escala dessa proporção. Tivemos a Primeira e também a Segunda Guerra Mundiais, e a Guerra da Coreia, e a Guerra do Vietnã, a Guerra da Indochina e também a Guerra Irã-Iraque. Também os conflitos no Oriente Médio, as guerras tribais da África e muitas outras. Já no século XXI, tivemos a Segunda Guerra do Congo, além também da guerra no Iraque, Afeganistão, Sudão, Somália, Chechênia, Líbia e Síria. Também tivemos os conflitos entre árabes e israelenses, o conflito Rússia e Geórgia, e acompanhamos também os recentes conflitos de israelenses e palestinos. E podemos incluir aqui o novo meio de guerra, que é o rápido surgimento do terrorismo internacional, o qual fez grandes ataques tanto aos Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica e em todo o Oriente Médio, deixando assim o mundo apavorado. Dessa forma, podemos ver que a profecia com relação às guerras e também aos rumores de guerras são
também algo que está se cumprindo cabalmente em nossos dias. Também devemos nos lembrar dos sinais da falsa paz. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, diz o seguinte: quando andarem dizendo paz, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Nós podemos ver, amigos, que hoje em dia, antes mesmo de se comemorar os tratados de paz, as nações já estão novamente guerreando. Veja, a Primeira Guerra Mundial ela deveria ser a guerra que iria acabar com todas as demais guerras. Contudo, depois que ela terminou, o Tratado de Versalhes foi então assinado em 28 de junho de 1919, o qual levou ao surgimento da Liga das Nações. Mas, em seguida, veio a Segunda Guerra Mundial e, depois disso, a Organização das Nações Unidas, a ONU, deveria ser então um parlamento de nações que resolvesse todos os problemas internacionais. Todavia, isso não aconteceu. Bom, hoje ouvimos novamente o clamor de paz e também de prosperidade através do desejo da implementação de uma nova ordem mundial, a qual sabemos que ela levará todo mundo para a perdição. Está escrito: chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o seu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Apocalipse 11, versículo 18. Amigos, há 100 anos atrás, a humanidade não tinha a capacidade de destruir a terra. Em nenhum momento anterior da nossa história, alguém teve essa capacidade, mas hoje em dia, certamente nós temos. Com as armas termonucleares, pela primeira vez o homem tem a capacidade de aniquilar o planeta em que ele mora. E dessa forma, tanto cientistas como líderes mundiais estão constantemente preocupados. E essa preocupação também estava predita, pois em Lucas, no capítulo 21, versículo 26, Jesus nos diz o seguinte: e os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Contudo, em seguida ele acrescenta: ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, versículo 28. Também outros sinais da aproximação dessa última crise estão ocorrendo na área da natureza. Certamente temos notado que muitas coisas estranhas e também fenômenos estupendos têm ocorrido de maneira que a natureza parece estar fora de controle. Hoje, o número de desastres causados por inundações e também tempestades tem subido 7,4% a cada ano, meus amigos. Também a temperatura do mar tem subido significativamente nos últimos 30 anos. O mundo também tem enfrentado terríveis furacões, tufões e tornados, os quais a cada ano se tornam mais e mais frequentes e também destrutivos, sem contar com os gigantescos tsunamis que dizimam a vida de milhares de pessoas. Disse Jesus. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, versículo 7. Por algumas realidades sociais em que vivemos, falar hoje sobre fome parece algo muito distante. Porém, ainda existem diversos lugares em que milhões morrem de fome a cada ano. A Organização para a Alimentação e a Agricultura das Nações Unidas estima que 793 milhões de pessoas sofrem de subnutrição crônica. Isso representa aproximadamente 1/8 das pessoas que vivem em nosso planeta, ou seja, cerca de 13% da população mundial. Amigos, aproximadamente 21 mil pessoas morrem a cada dia como resultado da má nutrição. Isso corresponde então a 7,7 milhões de pessoas a cada ano. Mas Jesus disse que também haveriam as pestes. E pestes são doenças que podem afetar tanto as plantas, o ambiente, também pode estar relacionado com a água e o ar, e é claro, pode estar relacionado com doenças que afetem a humanidade. Bom, em nossos dias, aviões agrícolas estão sempre sobrevoando as lavouras e despejando toneladas de veneno sobre a plantação, tentando assim livrar-se das pestes em seus campos. Há algum tempo, um grupo de cientistas se reuniu e publicou o que eles chamaram de Alerta à Humanidade. E nesse artigo, eles escreveram o seguinte: nada mais do que poucas décadas nos restam. Vejam, irmãos,
Isso não é uma pregação vinda de um púlpito, mas trata-se de um grupo de mais de 15 mil cientistas. E de acordo com eles, nada mais do que poucas décadas nos restam para que venhamos a reverter as ameaças que agora confrontamos, pois, do contrário, as perspectivas da humanidade serão tremendamente diminuídas. Na verdade, esses cientistas estão falando do aquecimento global e também do efeito estufa. Eles estão falando da questão da poluição por causa dos veículos e das indústrias, e também os quais emitem os poluentes para a atmosfera. Eles também estão falando do derretimento das calotas polares e também do aumento do nível dos oceanos, e tudo isso não é um alarmismo da parte deles, mas é o perigo real que enfrentamos, o qual está escrito nas profecias bíblicas que iriam ocorrer nos nossos dias. Veja, amigos, Jesus também fala sobre os sinais em nossa sociedade. Ele diz o seguinte: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Mateus 24, versículo 38. Bom, nos tempos anteriores ao dilúvio, as pessoas se levantavam todas as manhãs para cuidar dos seus negócios, como de costume, irmãos. Elas tinham também uma vida social, visitavam os seus amigos e assistiam aos eventos esportivos da época delas. Elas conviviam também despreocupadamente com a condição moral corrompida e violenta daquela sociedade. E as advertências de Noé, na verdade, tinham pouco ou nenhum impacto sobre elas. As coisas temporais, elas tomaram o lugar dos interesses eternos. E as coisas da terra tomaram o lugar das coisas dos céus, meus irmãos. E essa, infelizmente, também é a realidade dos nossos dias. E tais coisas ocorrem tanto entre os mundanos, bem como entre os filhos de Deus. Hoje, como nos dias de Noé, os seres humanos estão obcecados pelo mal. A sexualidade, o comércio do sexo, a cultura da imoralidade são coisas normais em nossas mídias sociais. Também a violência se tornou parte da nossa cultura. E ainda que choremos pela morte de amigos e também de conhecidos que vieram a óbito por causa da violência, ao mesmo tempo nos banqueteamos na frente dos games, dos filmes, das novelas e também das séries que apresentam as mais terríveis formas de assassinato e de destruição em massa. Bom, Jesus nos disse: quando vocês virem todas essas coisas, saibam que está próximo, às portas. Mateus 24, versículo 33. Amigos, Jesus está às portas. E ele nos dá o último sinal da brevidade da última grande crise. Em Daniel, no capítulo 12, versículo 4, está escrito o seguinte: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o fim. Muitos o esquadriarão e o saber vai se multiplicar. Essa multiplicação do saber que encontramos em Daniel, ela tem duas áreas. Primeiro, ela está referindo ao conhecimento científico do mundo. E vemos que no século XX a humanidade viu esse desenvolvimento tecnológico, o qual os homens do passado nunca tinham imaginado ou sonhado. Na verdade, vimos hoje uma revolução da tecnologia, porque a realidade de hoje já superou o que as literaturas e filmes do passado falavam a respeito do futuro. Contudo, as palavras descritas em Daniel são mais especificamente voltadas para o aumento do conhecimento da profecia, ou seja, o conhecimento especial do livro de Daniel e também do Apocalipse. Pois o Espírito de Profecia diz que esses dois devem ser estudados em conjunto. E tais livros iriam ser então plenamente compreendidos no fim. Amigos, os sinais da última crise estão bem diante dos nossos olhos. Na verdade, o grande sinal que está faltando para o desencadeamento dessa crise é a preparação dos filhos de Deus para poderem receber em suas testas o selo do Senhor Deus. E é justamente no momento em que Deus tiver um povo, o qual o seu caráter seja semelhante ao do Senhor Jesus, todas as demais coisas, como o decreto dominical, a pregação do evangelho em todo o mundo, ocorrerão de maneira rápida. Hoje, Deus nos convida a tomarmos uma decisão ao lado da verdade, para estarmos então prontos para o alto clamor do Evangelho eterno de Apocalipse capítulo 14. E quando este Evangelho for pregado em todo o mundo para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. Meus amigos, fiquem todos sob a santa paz de Cristo.
e até a próxima.